Jesus, boa tarde a todos. Gostaria de trazer esta tarde um assunto ao coração dos irmãos. Um assunto que para algumas pessoas ele é um assunto polêmico, mas para alguns já está bem definido no seu coração, que tange a respeito da idolatria. Alguns já têm esse questionamento fechado, baseado em princípio da palavra de Deus. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, que está lá no livro de Salmos 115, que vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome, o nome da glória, por amor à tua benignidade e à tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Verso de número 3. Mas o nosso Deus está nos céus, que tudo que lhe apraz fez. O verso de número 4. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das suas mãos, das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Não tem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. O verso de número 9 vai dizer: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio, é o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e a tua ajuda, o teu socorro e o teu escudo. A gente observa na palavra de Deus que ele é bem enfático e taxativo quando vai falar sobre idolatria. Aliás, desde o princípio, Deus sempre chama o homem à sua atenção. Já lá no livro de Êxodo, capítulo, se não me falha a memória, de número 20, o Senhor vai dizer que não se deve fazer imagem. Olha só, o alerta de Deus: não se deve fazer imagem. Não é só adorar, ele está pedindo que não se faça imagem, justamente para que o povo não caísse nessa perdição que é adorar outros deuses. Não se faça imagem. Aí lá ele vai dizer justamente que imagens não deveriam ser feitas. Aí Deus vai fazer uma abrangência muito grande, que esteja nos céus, que esteja na terra, que esteja abaixo da terra. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, não faça imagem alguma de semelhança de animal, semelhança de homem, semelhança de peixe, para que vocês não venham cair na adoração a outros deuses como fazem as outras nações. E o mais interessante é que nesse decorrer, nesse período, nessa época, de lá para cá, Deus sempre vem batendo na mesma tecla em relação à idolatria, que o povo tome cuidado. Até, aliás, que lá no livro de 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo de número 14, Deus vai dizer assim, ó: foge da idolatria. Ele está dizendo: corre, sai dessa, que não é bom para você. E Deus, já preocupado com isso, ele sempre vai dizer para o seu povo: olha, meu povo perece por falta de conhecimento, porque acredita em doutrina de homens e não acredita no livro santo. É só buscar na palavra do Senhor, que isso daí está muito explícito, está muito claro em relação à idolatria. Já vi algumas pessoas dizer: olha, mas eu não estou idolatrando. Quando eu me coloco de joelho a uma imagem, eu estou trazendo a recordação como da foto de um parente. Eu estou venerando, eu não estou adorando. Quando a gente vai para o dicionário de português, o Aurélio, a gente vai ver que venerar e adorar tem o mesmo significado. Sem falar que eu não vou me ajoelhar na imagem de uma foto do meu pai, da minha mãe, pedindo que eles façam alguma coisa. E eu não sei se você tem observado que, em geral, se canoniza um santo, beatifica um santo, faz esse processo todo de pessoas que já morreram. Ninguém tem essa autoridade, por mais próximo e santo que ele seja de Deus sobre a terra. Mas ele não tem poder de santificar ninguém. Ele não tem poder de beatificar um ser humano, principalmente que já morreu.
A palavra santo quer dizer separado, é viver separado para Deus, é negar-se a si mesmo. E as pessoas caem no erro da doutrina dos homens. Investigue, estude, pesquise sobre isso na Bíblia, que você vai ver. Esse salmo, que eu acabei de ler agora, o Salmo 115, Deus está dizendo, olha, não adore mais, porque eles têm nariz, mas não cheira, têm olhos, mas não enxerga. Aí já seria autossuficiente para mim crer que não existe outros deuses além do meu Deus. Irmãos, todas as vezes que a Bíblia se refere a santo, pode olhar. Escreva essa carta aos santos que estão no Coríntios. Escreva essa carta aos santos que estão em Éfesos. Pode prestar atenção que ele vai escrever a palavra santo a pessoas que estão vivas. A Bíblia nunca direciona a palavra santo para uma pessoa que está morta. Nunca. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 20, vai dizer, irmãos, que quem sacrifica a ídolos está sacrificando a demônios. Consulte lá. A Bíblia vai relatar que não se pode pôr outro fundamento que não seja Cristo. Irmãos, é muita cegueira de uma pessoa acreditar nisso. Porque, irmão, se eu tenho um Deus que resolve todas as coisas, por que é que eu vou pedir a um santo que já faleceu? A Bíblia diz que só existe um advogado que intercede pela humanidade. É o Senhor Jesus. Eu não posso pedir um santo que já faleceu para interceder por mim ante o Pai. Não posso. Porque a Bíblia não me dá esse respaldo. Lá, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, vai dizer que o pecado de rebelião é como de feitiçaria. O de porfia é como o pecado de idolatria. Porfia quer dizer discussão. A pessoa teimar. Sem falar nisso, irmãos, se você prestar atenção, a ingratidão, que é o pecado de idolatria. Deus precisou levar o seu povo para ficar sob a jurisdição de outro povo, que foi justamente quando eles foram ali para a Babilônia, que passaram 70 anos lá para ser curado desse mal, da idolatria. Por quê, irmãos? Porque se Deus mandava chuva, nomeava outros deuses. Se Deus abençoava o seu povo, as pessoas da época diziam que eram outros deuses. E não é assim nos dias de hoje, a pessoa fica curado dos olhos, aí nomeia um santo para dizer que foi o santo dos olhos. Se a pessoa está com um problema de dívida, vai nomear também um santo responsável pela dívida. Irmãos, você se coloque nessa posição. Você já pensou você passar o ano todo ajudando uma pessoa, e essa pessoa simplesmente dizer que você não ajudou, que foi outra pessoa? Isso traz revolta ao coração de todo mundo. Interessante que todos os pecados, ele não passa diante de Deus despercebido. Mas o de idolatria, Deus sempre bateu em cima da idolatria. Foi preciso levar o povo, como eu falei, para ficar cativo em outra nação. Mas ele nunca perdoou de idolatria. Nunca. Porque essa é uma forma de a gente estar dizendo, Deus, eu te rejeito, Deus, eu não te quero. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eu não posso beber do cálice do Senhor e do cálice do inimigo. Uma mesma fonte não pode jorrar duas águas, salgada e água doce. Não pode, é impossível. Aonde a gente vai ver isso, irmãos? E as pessoas, elas estão encegueiradas, elas não conseguem ver que elas estão entronizadas dentro desse contexto. Leia a Bíblia, irmãos. Procure lá investigar o que é que a palavra de Deus quer dizer em relação à idolatria. Porque a preocupação de Deus em relação a você se perder indo por esse caminho da idolatria. Isso entristece o coração de Deus. Você simplesmente dizer que foi um santo, dizer que foi outra pessoa que lhe deu a graça,
sendo o nosso Deus? Ninguém, meus irmãos, tem acesso ao nosso Deus nos dias de hoje. Eu estou falando nos dias de hoje porque quando chegar a eternidade, uma promessa existe da parte de Deus, que nós vamos banquetear junto com Ele, com Jesus Cristo. Mas até então, ninguém tem acesso a esse Deus a não ser o próprio Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, a palavra diz isso. E interessante que a palavra da colocação não é ninguém vai. Porque quando eu coloco o verbo vai, ele me dá possibilidade. Eu vou ao centro, eu tenho diversos caminhos para ir ao centro. Mas quando ninguém vem, significa que não existe outro interfúgio para chegar ao Pai a não ser por Cristo. O único que subiu aos céus em forma de assunção foi Cristo, irmãos. Foi Cristo. Não tem outra pessoa. Maria é uma mulher santa, foi uma mulher santa. Mas ela não foi imaculada sem pecado. Todos nascem com pecado. Temos que raciocinar isso, irmãos. A semente do pecado está sobre o homem. Quando Deus envia o seu Filho, Ele vai enviar através de uma mulher sem a